Seja bem-vindo a mais um episódio do JanuCast, sua dose diária sobre seus direitos. Esse podcast é apresentado pelo escritório Januário Advocacia. Olá, meu nome é Ana Carolina Almeida Menegas, advogada da Januário Advocacia, e junto com o advogado Bruno Araújo, que também atua na Januário Advocacia, iremos abordar neste episódio da JanuCast sobre a medida provisória número 936 de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com o objetivo de evitar que empresas entrem em falência e que ocorram demissões em massa. Como sabemos, a grave crise sanitária decorrente do coronavírus fez com que a maioria dos países adotassem medidas emergenciais não apenas para conter a disseminação do vírus sobre a população, mas também para minimizar as graves consequências na economia global. Dessa forma, o governo federal publicou no dia 1º de abril de 2020 a medida provisória número 936. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda tem como objetivos a preservação do emprego e da renda, a garantia da continuidade das atividades empresariais e a redução do impacto social decorrente do atual estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso Nacional. O governo federal irá custear, com recursos da União, o benefício emergencial da preservação do emprego e da renda, que será pago em duas hipóteses. A primeira, redução proporcional da jornada de trabalho e salário. O governo irá custear parte do salário dos empregados da empresa por um período de tempo pré-determinado, proporcionalmente à redução da jornada, de acordo com o valor mensal do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. Outra hipótese é a suspensão temporária do contrato de trabalho. O governo realiza o pagamento do benefício aos empregados da empresa por um período de acordo com o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito caso fosse demitido. O benefício, nessa situação, é pago sob duas perspectivas. A primeira seria, caso a empresa tenha auferido em 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000, o governo paga 70% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito e a empresa arca com os 30% restantes. Segunda hipótese, caso a empresa teria auferido em 2019 receita bruta inferior a R$ 4.800.000, o governo paga 100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. A base de cálculo do benefício é o seguro-desemprego e não o salário atual do empregado. Este benefício não se aplica aos órgãos da administração pública, direta e indireta. Trata-se de uma opção do empregador. Este programa não tem natureza compulsória, ou seja, o empregado não é obrigado a assinar o contrato. Caso o benefício seja pago indevidamente, os créditos decorrentes serão inscritos em dívida ativa da União. O pagamento do benefício não impede que o empregado receba seguro-desemprego em eventual demissão sem justa causa no futuro, nem seu valor será nele abatido. Não são exigidos por parte do empregado, para o repasse do benefício, o cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo de vínculo empregatício ou o número de salários recebidos. Ou seja, mesmo que o funcionário tenha um mês de casa, poderá recebê-lo. O benefício poderá ser acumulado com a ajuda compensatória mensal por parte do empregador, a qual terá natureza indenizatória e, consequentemente, não integrará a base de cálculo de qualquer parcela salarial ou previdenciária. Trabalhadores exercendo contratos de aprendizagem, no caso estagiários, e trabalhadores que cumprem jornadas parciais também têm direito ao benefício. Quais os trabalhadores não têm direito ao benefício? Servidores e empregados públicos, trabalhador que esteja recebendo o benefício da prestação continuada do RGPS, trabalhador que esteja recebendo seguro-desemprego e o trabalhador que esteja recebendo o Bolsa de Qualificação Profissional. Em relação à redução proporcional da jornada de trabalho e do salário,
apenas durante o estado de calamidade pública proveniente da Covid-19, o empresário poderá, através de acordo individual escrito, reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e de salário de seus funcionários, preservando o valor do salário hora do trabalhador. Ou seja, se a carga horária do trabalhador for reduzida em 50%, o salário também sofrerá essa redução, mas o governo fará o complemento proporcional aos outros 50% de acordo com o seguro-desemprego, não em relação ao valor do salário do trabalhador. A redução da jornada de trabalho deverá obedecer a 3 percentuais: 25%, 50% ou 75%. Entretanto, convenção ou acordo coletivo poderão estabelecer percentuais de redução de jornada e salário diversos destes. O acordo entre o patrão e o empregado poderá prever o prazo em que se dará a redução da jornada de trabalho, desde que não ultrapasse 90 dias, e a jornada original deverá ser restabelecida dentre os 2 dias após o término do estado de calamidade pública, do término da data estabelecida no acordo escrito ou na data de comunicação do empregador ao empregado da decisão de antecipar o fim do período da redução pactuada. Em relação à suspensão temporária do contrato de trabalho, que também será apenas durante o estado de calamidade pública, o empresário poderá, através de acordo individual, suspender temporariamente o contrato de trabalho de seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser dividido em 2 períodos de 30 dias. Durante esse período, o empregado continuará tendo direito a receber todos os benefícios que a empresa oferece, plano de saúde, por exemplo, e poderá também contribuir para a previdência na qualidade de segurado facultativo, já que a empresa não fará esse recolhimento durante a suspensão do contrato. O empresário deverá tomar muito cuidado durante esse período, porque se ficar comprovado que o empregado exerceu qualquer atividade que denote prestação de serviço para a empresa, restará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, ficando sujeito ao pagamento imediato da remuneração devida, além das diversas sanções previstas em lei e acordos coletivos. Acredito que abordei os principais temas sobre a medida provisória e passo a palavra ao Dr. Bruno Araújo para que ele possa explanar melhor sobre a garantia provisória de emprego e, principalmente, comente o julgamento da ADI 6363 pelo STF que ocorreu em 17 de abril de 2020. Obrigado pela palavra, doutora Ana Carolina. Continuando o assunto, eu trago à baila o tópico sobre a garantia provisória de emprego. Pois o empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá garantida a estabilidade, não poderá ser demitido durante o período acordado de redução de jornada de trabalho ou de suspensão temporária do contrato de trabalho e por período equivalente a este após seu término. Para deixar mais claro, eu darei um exemplo, doutora Ana Carolina. Imagine que um empregado acordou com seu empregador que ficará 2 meses com seu contrato suspenso. Neste período e durante os 2 meses seguintes, o empregador não poderá demiti-lo sem justa causa, sob a pena de ter que pagar os valores estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 10 da medida provisória, além de todas as parcelas rescisórias previstas na legislação trabalhista em vigor. Lembrando que a garantia provisória no emprego não é válida para o pedido de demissão ou por justa causa. É também importante abordar, doutora Ana Carolina, para o conhecimento do ouvinte, que no dia 17 de abril de 2020, muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade dos dispositivos da medida provisória 936. Trata-se da ADIM 6.363. Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a redução do salário não precisa passar por crivo de sindicatos. Com a decisão, a Corte derrubou a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, proferida no dia 6 de abril,
para garantir que os sindicatos não fossem excluídos das negociações individuais e precisariam ser comunicados em até 10 dias para analisarem os acordos. O ministro Lewandowski atendeu ao pedido da Rede de Sustentabilidade para considerar ilegal parte da interpretação jurídica da medida provisória e assegurar a participação das entidades. No julgamento, enfim, prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro, se o acordo depende do aval dos sindicatos, os contratos poderão ser cancelados e provocar demissões em massa. Abro aspas para o que disse o ministro Alexandre de Moraes, sendo qual a insegurança jurídica que o empregador teria para fazer os acordos, podendo ter que complementar, no caso, salários, mas complementar com as horas trabalhadas não foram as horas integrais, questionou o ministro. Luiz Roberto Barroso também votou pela manutenção do texto da medida provisória por entender que é desejável que os acordos individuais sejam intermediados pelos sindicatos, mas diante do impacto da pandemia na economia, as entidades não terão agilidade para evitar as demissões. Abro também aspas para o que disse o ministro Barroso. Não há uma estrutura sindical no Brasil capaz de atender às demandas de urgência e de redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho. Se der esse protagonismo aos sindicatos, as empresas vão optar pelo caminho mais fácil, que é o da demissão. O ministro Luiz Fux, Carmen Lúcia, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli também votaram no mesmo sentido. E além de Lewandowski, o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber também foram vencidos por defenderem a participação dos sindicatos. Eu digo também que esse julgamento é importante de ser mencionado para termos uma ideia de divergência de pensamento sobre o assunto. Segundo o Ministério da Economia, cerca de 2,5 milhões de acordos individuais entre empregadores e empregados para redução de jornada e salários foram registrados após a edição da medida provisória. Eu volto a dizer sobre a importância de mencionar o julgamento, pois é preciso aguardar o resultado do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, pois a sessão do dia 17 de abril de 2020 apreciou apenas a medida cautelar. Agora, doutora Ana Carolina, na minha opinião, a possibilidade de celebração de acordo individual diretamente entre as partes, sem a chancela do sindicato profissional, é sim a medida mais correta em razão da pandemia do coronavírus. Uma vez que aguardar a chancela do sindicato em relação aos acordos celebrados não teria agilidade suficiente para evitar possíveis demissões de massa. Caminho mais fácil a ser percorrido pelos empregadores. Tanto os empregadores quanto os empregados precisam de medidas mais rápidas e urgentes. Levar todos os acordos celebrados à chancela sindical significaria prejudicar enormemente o objetivo da norma, que é a preservação do emprego e, consequentemente, da economia. Eu agradeço a palavra, doutora, e retorno ela a você. Tá certo, doutor Bruno. Também concordo com o seu posicionamento em relação à ausência da chancela do sindicato em relação a esses acordos. O que nós temos que ter em mente é que essa pandemia, ela realmente traz várias consequências para a sociedade, e uma delas, e talvez seja uma das mais graves, é o aumento do desemprego. Então, essa medida veio para preservar que ocorram demissões em massas. É claro que a gente vê também um prejuízo para o trabalhador, que vai ter a redução do seu salário, tem a redução da jornada de trabalho, mas também tem a questão da redução do salário, mesmo sendo compensado pelo governo em relação à proporção do seguro-desemprego. Então, espero que todos tenham gostado desse podcast, ele tenha ajudado a sanar as dúvidas em relação à referida medida provisória. Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Bruno Araújo, que engrandeceu o conteúdo apresentado neste episódio, e esperamos contar com a sua audiência nos próximos episódios. É bem verdade o que a senhora disse, doutora Ana Carolina, e temos que nos adequar da melhor maneira possível nesses tempos
que está sendo muito difícil. Eu agradeço a oportunidade e até uma próxima.